Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, meus queridos irmãos cósmicos, que a paz de Jesus, do Divino Espírito Santo de Deus esteja em todas as casas, em todos os lares, em todas as residências, nas famílias de todos vocês que estão assistindo aqui nosso vídeo, né? Perdendo um pouquinho do tempo de vocês, né? Olhando para nós, prestando atenção no que vamos falar. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E sempre, né? Levando algum conhecimento, né, que a espiritualidade nos passa, porque nem sempre eles nos passam, né? E eu já expliquei em vários vídeos que quando eles vêm nos dar algum consentimento, alguma informação, alguma luz sobre o conhecimento espiritual, sobre as questões espirituais, eles só vêm uma vez, eles não vêm duas vezes não, eu já falei isso em vídeos, né? Eu já falei que eles não vêm dizer assim, você prestou atenção, você viu o que eu falei. Não, eles não vêm não, eles simplesmente dizem, né? E a gente tem que prestar atenção, ouvir direitinho, né? O que está acontecendo. Então, pessoal, nesse vídeo eu quero dizer a vocês que eu agradeço, né, a todos vocês, os mentores que estão sempre nos ajudando, orando por nós, nos dando, né, as afirmações positivas, né, nos instruindo, nos tocando para frente, né, quando a gente está sem ânimo, né? Quantas pessoas estão sem ânimo neste momento? Quantas pessoas estão desesperadas, né? Porque essa aflição do dia a dia aqui no planeta Terra, ela é muito grande, não é? As pessoas pensam que não, viver é difícil aqui, né? Os impropérios, né, que às vezes a gente tem que ouvir, pessoas que não gostam da gente, pessoas, por quê? Mas nem sempre eles são os culpados, né? Porque às vezes eles estão, devido ao tipo de vida que levam, sob as influências, né, dos maus espíritos. Já falamos muito nessa questão dos maus espíritos, como eles agem na nossa vida aqui na Terra. E a grande maioria de nós, praticamente 100%, está sempre, né, na mira de algum espírito que simplesmente não gostam, né, que aquela pessoa que ele está obsediando fique instruída. Eles não gostam, eles não querem, né? Não querem porque vão tirá-lo dali, né? Vão tirá-los dali, dos vícios, né? De toda sorte de vício, vão tirá-los daquela vida mundana que levam. Estão sabendo que a Terra está passando por eles não têm entendimento da transição planetária, porque são espíritos ainda em estado, né, deplorável de inteligência espiritual. Mas eles sabem que estão prejudicando-os, não é? E então o que acontece? Eles vão em cima também daquelas pessoas que estão tentando ajudar as demais pessoas, né? Que graças a Deus não é o meu caso, mas muitos eu sinto que é, porque eu trato de sensitivos, eu trato de terapeutas, né? Eu trato de várias pessoas que lidam com outras pessoas. Eu trato de pessoas que fazem passe, né? Dão passe nas pessoas. Eu trato pessoas que dão jorei, que dão reiki, né? Que aplicam reiki. Então, as imposições de mãos, todo tipo de imposição de mão, eu trato pessoas assim, que fazem esse tipo. Por quê? Porque eles ficam vulneráveis, né? As pessoas acabam levando para casa, né, tipos de, assim, energias, né, tão deploráveis que os afetam, porque precisa ser limpo. A pessoa que faz esse tipo de trabalho precisa ser limpo, né? Por exemplo, eu quando faço o trabalho de radiestesia, eu faço a pesquisa, né, radiestésica e espiritual, para saber como estão, para avaliar, né, o nível que está o corpo físico, o corpo mental, o espiritual, astral e bioenergético, e o mental. E então em um corpo daquele, ou em todos, ou em alguns, está o problema daquela pessoa. Sendo assim, aquele espírito que está agarrado àquele tipo de problema, ele vem tentar me prejudicar, né? O que é normal. Então eu preciso me limpar antes, para não afetar a pesquisa, e preciso me limpar após a pesquisa de cada pessoa, não é?
Então a análise ela é para isso, né? Para a gente descobrir quais os espíritos que estão afetando aquela pessoa e qual o modo, né, que a gente vai agir. Qual o modo que eu vou agir para que aquele espírito pare de perturbar aquela pessoa, né? E uns, eles estão vindo aqui até o tema do nosso vídeo de hoje, bolsão kármico, que eu já tenho um vídeo sobre essa questão do bolsão kármico, mas nós vamos falar novamente do bolsão kármico. Então, esse tipo de espírito que às vezes vem do bolsão kármico, ele não quer sair. Então, ele tem que sair através da apometria. A apometria, ela está até, o doutor, eu vou falar aqui para vocês, o doutor, no livro Energia e Espírito, do doutor José Lacerda de Azevedo, que é um dos livros que trata de apometria, né? Então, nesse livro, Energia e Espírito, o doutor José Lacerda, ele fala nas questões de como se vai lidar com esse tipo de espírito. Então tem como lidar com o espírito que vem de Goécia, né? Que vem de arquepadias, que são energias do passado, muito distante, como eu já falei em vários vídeos, energias que a pessoa não sabe, mas às vezes não é maldição familiar, não é? Vem com aquela pessoa de centenas de anos, né? Às vezes até milhares de anos. E tem os espíritos que vêm dos bolsões kármicos. Então a gente tem que avaliar, né, o que aquele espírito está fazendo em torno daquela pessoa, ou na casa, no ambiente daquela pessoa, para poder fazer o diagnóstico. O diagnóstico da radiestesia, ele é até bem rápido, no conceito assim de você olhar e ver, né? Mas ele é contundente na forma, na constatação da radiestesia. Vocês estão compreendendo? Então eu agradeço a todos aqui, né, por estarem aqui ouvindo o nosso vídeo, vendo, aprendendo na medida do possível. Outros já sabiam desses assuntos que estamos lidando aqui, né? E vamos lá a esse vídeo, agradecendo a todos vocês, como sempre estão aqui, a cada um de vocês que está aí sempre comentando, né? Os que estão comentando, eu coloco num livro à parte, né? Que é o livro dos comentários, né? A gente tem esse trabalho, eu sempre trabalho com as minhas netas, fazendo isso para mim, não é? Porque elas têm mais tempo, né, pessoal, do que eu, porque vocês vezes, olha, essas semanas mesmo eu estou assim até atrasadas com os vídeos, atrasada, né, com os vídeos com vocês, porque tá havendo, né, esse intercâmbio aí de ajudar, né, devido à pandemia. Vocês podem reparar que devido à pandemia aumentou muito, né, o nosso trabalho de levar os mantimentos, o material de limpeza e tudo mais. Às vezes nós estamos viajando até 3, 4 horas de viagem das minhas casas, né? Onde eu fico, eu vou para um lugar e vou para o outro. Aí do outro lugar tem que ajudar em outro lugar. Aí são 2, 3 horas de viagem para ir, 2, 3 horas de viagem para voltar. Então aquilo é cansativo e a gente tem que ver exatamente, né, a quem está doando, a gente tem que ver a responsabilidade dos locais. Ok, pessoal? Mas quem está perguntando por mim, eu digo que eu estou muito bem, graças a Deus. Nunca estive tão bem. Todos, graças a Deus, estão muito bem. A minha família, graças a Deus, todos. Então, é isso que está acontecendo, né? A falta de tempo para fazer os vídeos. Vontade eu tenho, mas às vezes a gente também aguarda a orientação da espiritualidade. O que tem que ser prioritário, né? O que é a prioridade? A alimentar, levar material para quem está precisando e tudo mais. Porque vídeos nós temos aqui mais de 700. Então vocês podem ir olhando os vídeos, né? E vai vendo os vídeos, vai colocando um assunto no Google, de repente, eu tenho um vídeo com aquele assunto, não é? Então vocês vão olhando enquanto a gente não posta algum vídeo aí para vocês. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, vamos falar dos bolsão kármicos. Eu vou tirar um texto aqui. Eu vou ler um texto e vou falando para vocês sobre o texto sobre bolsão kármico, que nós já falamos, tá? Nós já temos vídeos sobre bolsão kármico, mas nunca é demais, né, falar, tá? Então, os bolsões kármicos, né? O que são os bolsões kármicos? Os bolsões kármicos, né, pelo livro Espírito, Energia e Espírito,
O bolsão kármico é um fenômeno ainda um pouco desconhecido do espiritualismo, mas não menos real. O bolsão kármico, ele diz aqui o quê? Desconhecido, um pouco desconhecido do espiritualismo. Porque normalmente as pessoas espíritas, né? O espírita, ele é muito focado só na obra espírita kardecista, não é? Mas e como é que o nosso canal é um canal espiritualista, como eu já expliquei para vocês, não é? Todo conhecimento que leva ao espiritualismo, nós colocamos um pouquinho aqui no nosso canal, né? Nós não somos espíritas somente, porque o espírita somente, ele segue a linha da codificação kardecista. E nós aqui, como eu já expliquei, a gente pega um conhecimento de cada ligação espiritual e colocamos no nosso dia a dia, no nosso conhecimento diário, na nossa rotina de trabalho e rotina do dia a dia. A gente procura colocar. Então é um pouco do conhecimento de cada linha espiritual, né, separadamente. Vocês estão compreendendo? Mas aqui, vocês veem que a apometria, ela não é aceita, né, ainda totalmente pelos espíritas kardecistas. Por quê? Porque eles só trabalham com a linha de Kardec. Então ficam naquele, né, desculpe falar aqui, mas ficam naquele A, E, I, O, U. E a gente tem que prosseguir, né? O nosso espírito, ele urge, ele quer conhecimento. Então vamos à frente. Então o bolsão kármico pode ser definido como uma coletividade de espíritos ligados por laços de karmas comuns. Estes são espíritos que participaram de catástrofes, torturas, mortes, carências ou qualquer circunstância de sofrimento em conjunto. Então, de repente, uma catástrofe como aquela do tsunami da Ásia, ela pode ter sido transformada num bolsão kármico porque todos ali não esperavam aquele cataclismo ali, né? Todos estavam muito bem naqueles lugares paradisíacos ali da Ásia e de repente veio aquela catástrofe. Então, aquilo ali pode ter sido transformado num bolsão kármico, vocês estão compreendendo? O bolsão kármico se inicia geralmente com um acontecimento marcante na vida destes espíritos que gera muito sofrimento, que é isso que eu estou falando aqui. Essa dor fica impregnada em sua mente e no plano espiritual, pois a morte coletiva, eles ficam vibrando naquela mesma sintonia do mal, eles ficam ainda ali, né, naquela mesma sintonia, naquele mal que lhes foi feito. Então pode ter sido algo feito por alguém, ou pode ter sido uma catástrofe natural feita pela própria natureza, né? Então os espíritos presos a bolsões não conseguem, né, se desprender daquela situação kármica, e por isso permanecem vibrando juntos, em contatos uns com os outros, naquela mesma frequência. E isso, em algumas ocasiões, pode se estender por milênios. Então, quando o acontecimento é forte demais, aqueles espíritos que vibraram naquele momento daquele sofrimento, aquilo pode ter sido transformado num bolsão kármico e aqueles espíritos ficam vibrando naquela mesma sintonia de desespero, que foi aquele momento da morte das pessoas morrendo afogadas por matérias que vinham e serão jogadas, paus, né? Prédios desabando, aquela coisa toda. Isso aqui eu estou dando exemplo do tsunami, mas tem outros mais, né? Como também a queda das Torres Gêmeas. Ali também pode ter sido, como foi, o tsunami foi provocado pela natureza e a queda das Torres Gêmeas foi transformada pelo ataque terrorista, né? Já é um pouco diferente, mas também não deixa de ser sido transformado também num bolsão kármico pelo sofrimento daqueles todos que só de bombeiros ali desencarnaram 345, se não me falha a memória. Vocês vejam, foram muitas, 3 mil pessoas ou mais, né? Ou 4 mil, ou mais que morreram. Então vocês vejam, aquilo ali se transformou num bolsão kármico também na questão do sofrimento mútuo que aconteceu ali. Uns tentando salvar os outros, teve gente pulando do 100º andar, né, se jogando para a morte, aquelas tristezas todas que nós vimos aí e que ainda ao longo dos anos, todo dia 11 de setembro a televisão passa para a gente relembrar, né?
Então, os bolsões são prisões espaço-temporais, tá? De coletividades de espíritos acorrentados em acontecimentos traumáticos passados. É isso que a gente está falando aqui, né? Os espíritos, eles estão acorrentados, né, em acontecimentos traumáticos passados por eles, por aquela coletividade daqueles espíritos que estavam ali, né? Então, no livro Energia e Espírito, do Dr. José Lacerda de Azevedo, né, há uma série de casos de bolsões que foram tratados por ele, pelo autor, com a técnica da apometria. É a técnica que eu uso quando há necessidade. Tem pessoas que vêm para mim pedindo para fazer logo a apometria, mas meu trabalho não é esse, de fazer só a apometria, né? Primeiro a gente faz a análise radiestésica e espiritual para a gente ver a situação que se encontra aquele espírito, aquela pessoa que está nos pedindo, aquela alma, né, nesse caso encarnada que está pedindo, para a gente ver se ela está sendo perseguida, né? Se ela está sendo, não vou dizer, a palavra não é bem perseguida, ou se ela está sendo traumatizada por algum assunto muito traumático, né, do passado dela, que ela pode estar presa a algum bolsão kármico, né? E não é uma obra de macumba que fizeram agora, não é a sogra que não gostou dela, não é a nora que fez macumba, não é o sogro que morreu, que está agarrado, não é nada disso. De repente, pode ser, né, que essa pessoa esteja presa a um bolsão kármico do passado dela, como eu estou aqui explicando, né, as diferenças de bolsões, né, que pode ser da natureza da Terra, ou pode ser a coletividade, né, de algo que aconteceu, mas que ela pode estar presa a bolsões, né? E esses bolsões prejudicam muito porque a pessoa não dorme, tem pesadelos, né? Anda pela casa, vira esquizofrênica, né? Sonâmbula, toma chás, medicamentos, não resolve coisa alguma. Não adianta ir para psiquiatra, não adianta ir para psicólogo, porque aquela pessoa está presa a bolsões. E é um trabalho longo, né? É um trabalho de período de 6 a 10 meses de tratamento, né? Do que eu faço, através da apometria, porque tem que se ir fazendo, né? Porque o trabalho é à distância que eu faço, e então tem que se ir fazendo esse trabalho radiestésico e espiritual, vai se vendo como a pessoa tá, né? Vai se desagarrando, né? Se descolando aquela pessoa daquele bolsão aos pouquinhos, né? Porque todo o tratamento, ele, ainda mais quando mexe com o campo psíquico, emocional e espiritual, tem que se ir tratando aos pouquinhos. As doses são homeopáticas, né? Como eu já falei em outros vídeos. Porque você não pode jogar uma dose forte num paciente que está morrendo, né, energeticamente. Então você tem que ir tratando aos pouquinhos para que o corpo bioenergético vá se aprimorando, o corpo bioenergético vá aceitando as novas energias, até que a pessoa fique curada e eu dê alta para aquele paciente cliente. Vocês estão compreendendo? Então, é através da apometria, nesses casos, que são resolvidos esses problemas dos bolsões kármicos, tá bom? Então, os bolsões estão quase sempre ligados a um encarnado. Vocês veem, é isso que eu estou falando aqui. Geralmente, o encarnado também está ligado a um bolsão, né? Isso ocorre porque alguns membros ligados a um bolsão específico podem estar encarnados, né, como eu estou falando aqui, enquanto outros membros do bolsão estão desencarnados. E esses bolsões aqui são bolsões de milhares de espíritos, né, pessoal? Não são bolsões, o nome já está dizendo, né? Já são bolsões. Os bolsões, eles não estão só com 3, 4, 5, 10 pessoas ligados, vivos, encarnados ou desencarnados, não. Eles estão com milhares de espíritos ligados. Por isso, o trabalho é perseverante, o trabalho é um trabalho de dose homeopática, espiritual e holística, né? Temos que tratar todos os ambientes da pessoa, né? Quem está fazendo a análise neste momento, eu estou colocando também como um bônus o trabalho da casa da pessoa, que a gente está fazendo agora, porque às vezes os bolsões fazem aquilo penetrar, né, no ambiente, né, já na geobiologia do ambiente da casa da pessoa, e a pessoa fica profundamente depressiva, né? Também tem isso, tá bom? Então, na maioria das vezes, os bolsões são constituídos de espíritos que estão simultaneamente na Terra e no plano espiritual. É tudo isso aqui que eu estou falando, né?
quando encontram-se no plano espiritual, estão quase sempre situados em zonas inferiores do astral. No caso das encarnações, os espíritos que se integram, os bolsões, estão em ressonância com os desencarnados em planos mais densos e, por esse motivo, podem recepcionar as vibrações provenientes dos próprios bolsões e também da zona de consciência na qual o bolsão vibra. Então, a zona do bolsão é uma zona de vibração, de consciência daqueles espíritos, simultaneamente. Então, todos vibram no medo, por exemplo, no desespero, na depressividade, na depressão profunda, na mágoa, vibram num bolsão de desespero. Então, esses bolsões, eles passam, é o que eu acabei de falar, né? Eles passam aquela linha, aquele fio, né, condutor de energias. A pessoa, quando dorme, vai para lá, né, vibrar naquela mesma ressonância energética e traz sempre aquela alimentação do medo, da depressão, do desespero, do pesadelo, isso pouco quando dorme, entenderam? Então esse fio que liga, né, essa fiação como uma energia elétrica, né, porque todos nós somos energias, somos eletromagnéticos, somos campo eletromagnéticos. Então tudo que a gente vibra, né, tudo é energia. E essas energias do bolsão, quando a pessoa dorme, vai para lá, né, e vibra. Né? Vibra a mesma coisa, vibra essa energia do medo, do desespero. Vocês estão compreendendo? E traz isso para dentro de casa, para outras pessoas da casa, que às vezes não tem nada a ver com aquela vibração, né? E aí diz que a mulher está com TPM, o marido está surtando hoje, e passa pro marido, o marido vai pra rua beber, volta brigando, né? Então essas coisas assim, o filho rebelde, o neto que virou drogado, todas essas vibrações, né, do medo, do desespero, da depressão, do nervosismo, da ansiedade, apatia, decepção, desapontamento, todas essas energias, elas podem vir através deste fio condutor. Quando essa pessoa dorme, vai se encontrar com ele já, porque a vibração é a mesma. Essa pessoa não vai para lugares bons quando dorme. Normalmente pessoas ligadas a campos de bolsões kármicos, elas não vão para lugares bons, elas vão para esse lugar que eu acabei de falar aqui, né? Porque o bolsão, ele vive num espaço-tempo, né? São espaço-tempo que vivem ali naquele tempo, mas um dia elas podem se desgarrar dali, né? Mas é difícil sem a ajuda de alguém, né, espiritualizado, que faça esse trabalho e tal. Muitas vezes as pessoas pensam que é obra de macumba que fizeram, aí vai num centro espírita, vai num centro de umbanda, de candomblé, aí eles dizem que a pessoa está com a macumba, aí dá 10, 15 mil para fazer um ebó, e não é nada daquilo, né? Não é o ebó que vai tirar aquilo, né, que vai desagarrar uma pessoa dali, porque, como eu já falei no início do vídeo, o trabalho é homeopático. Não adianta começar um trabalho hoje e querer que a pessoa se desligue daquele bolsão amanhã. Não, ela não vai se desligar daquele bolsão amanhã. Vai ter que ter um trabalho sério, empenhado em cima, né, desse tratamento holístico total que a apometria faz, nesse caso, a apometria, né, que vai fazer em cima do tratamento para essa pessoa. Entendeu? Então os bolsões podem vibrar em zonas mais ou menos inferiores, dependendo do karma que eles geraram. Ou seja, dependendo também do karma que geraram, é como você produzir um bairro, né? Se você está num bairro, você se dá bem, acha aquele bairro bom para se morar, um bairro bom para viver, um bairro bom para tudo, então aquele bairro tem uma vibração boa que bate com a sua vibração. Se você chegar num bairro que você não se sente bem, que dá logo vontade de passar rapidinho dali, então é um bairro que a vibração não é boa para a sua energia. Como eu acabei de falar, todos nós somos energias. Então, sendo energias, né? Sendo energias, nós vibramos com as energias uns dos outros, né? A gente passa energia para uma casa, a gente passa energia para uma pessoa, para uma planta, a gente passa... Vocês conhecem aquela história, tem gente que é chamado de seca-pimenteira, porque a energia da pessoa bate naquela planta e acontece isso. Eu tenho uma prima que ela, nossa, não podia ver as plantas lindas, né,
que quando eu era jovem nós tínhamos lá em casa, né? Minha mãe cultivava plantas lindas, né? Muito antúrio, muita margarida, muita 11 horas, ela cultivava plantas rasteiras lindas, né? E a minha prima, se ela dissesse assim, eu quero essa daqui, falava para minha mãe. Aí a gente olhava porque ela só ia lá querer a do vaso já bonita. Ela não queria ter o trabalho de pegar a muda, plantar para ela, a plantinha crescer, ficar bonita e tudo mais. Não, ela já queria a planta bonita. Ela já queria levar um dos nossos vasos. E se não levasse, a nossa planta no dia seguinte estava morta. Vocês estão compreendendo? Então, essa minha prima, ela tinha um olho desse aqui, o chamado olho de seca-pimenteira, que a gente chama olho de seca-pimenteira, né, pessoal? Ela tinha esse olho, eu nunca mais a vi. Ela tinha esse olho, ela batia o olho naquela planta e acontecia isso. Então, são o quê? São também pessoas que às vezes as energias não batem. Às vezes não bate o local, às vezes não bate, né, alguma coisa, né? Não bate ali, certo, pessoal? Então, às vezes, essas energias é que atraem, né? Quando não são as pessoas de bolsão kármico, atrai coisas ruins para a vida das pessoas. As pessoas têm que se livrar disso, né? Então, aqui nós vamos dar 3 exemplos de bolsões, rapidamente, para encerrar nosso vídeo, que já está com vários minutos, já está com 26 minutos. Os bolsões de guerra, olha só, os bolsões de guerra. Os bolsões de guerra eles são formados por espíritos vítimas ou algozes de uma ou mais guerras. Ó, vocês veem, não são só as vítimas, os algozes também, né? Podem estar nos bolsões de guerra. Eles se ligam uns aos outros por uma sintonia de ódio e rancor contra seus algozes. Os algozes também estão conectados aos bolsões e geralmente são o centro por meio do qual giram as conexões do ódio, ressentimento, mágoa, dor, instintos inferiores, etc. Né? Nesse caso, assim como em outros, é comum que os algozes estejam no centro dos bolsões e recebam toda sorte de energias negativas de suas vítimas conectadas a eles. Né? É muito importante mencionar que os algozes dos bolsões podem ter sido vítimas de suas próprias vítimas em vidas passadas. Ou seja, olha a ligação. Um foi vítima, passou a ser algoz. O outro era algoz, passou a ser vítima. Né? E as vítimas podem ter sido algozes. Né? O outro bolsão daqui do exemplo são os bolsões de magia negra. Né? Aqui se encontram todos os espíritos que foram prejudicados por trabalhos de magias de diversos tipos. Não só magia negra. Quando eu coloco nas análises das pessoas magias, é porque encantamento, adoçamento, olho grande, inveja, né? Eu já expliquei o que é adoçamento, feitiços de todas as formas, botar uma vela numa açuquinha é um feitiço, colocar o nome no congelador de alguém é um feitiço, matar um animal com sangue, despachar na encruzilhada é um feitiço, né? Rezar alguém pelas costas é um feitiço, tá bom? Aceitar